Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O mundo do futebol nordestino e brasileiro acordou nesta manhã com uma notícia que promete sacudir a tabela e mexer com a cabeça de torcedores, técnicos e comentaristas. O STJD confirmou oficialmente a concessão de 3 pontos ao Paysandu, resultado que chega como um verdadeiro terremoto para a Série C. O burburinho vinha crescendo nos bastidores desde que a denúncia envolvendo irregularidades em partidas anteriores começou a ganhar corpo, mas ninguém esperava uma decisão tão definitiva tão rapidamente. Os torcedores do Papão já começaram a explodir nas redes sociais com hashtags de comemoração e memes, enquanto os rivais mais diretos, que já vinham sentindo o calor da competição, agora enfrentam a perspectiva de uma disputa ainda mais acirrada. A notícia não é apenas sobre pontos na tabela, ela representa uma reviravolta estratégica para o Paysandu, que historicamente luta para manter-se entre os primeiros colocados, e agora vê suas chances de ascensão se multiplicarem de forma impressionante, criando um clima de expectativa e tensão no futebol do Norte e Nordeste, algo que certamente vai repercutir nos programas esportivos, rádios locais e canais digitais especializados que estão atentos a cada passo dessa temporada crucial. O impacto dessa decisão vai muito além dos números frios da tabela. 3 pontos, em qualquer campeonato, podem ser a diferença entre manter a esperança de classificação ou entrar em desespero. Para o Paysandu, a vitória administrativa vem como uma injeção de ânimo, revitalizando os jogadores e comissão técnica que vinham enfrentando pressão intensa em seus jogos recentes. A repercussão não para nos corredores do clube, os torcedores estão empolgados, e as ruas de Belém começaram a se transformar em palcos de celebração antecipada, com camisas e bandeiras ocupando espaços antes silenciosos. Enquanto isso, os concorrentes diretos do Papão agora precisam repensar estratégias, calcular pontos e confrontos futuros, porque o panorama da Série C mudou radicalmente em questão de horas. Nos bastidores, comenta-se sobre reuniões de emergência e análises detalhadas de estatísticas, mostrando que cada decisão administrativa pode alterar dramaticamente o curso de um campeonato, e ninguém quer ser pego desprevenido. Essa decisão também levanta discussões sobre fair play, ética esportiva e a influência das normas jurídicas no futebol, criando uma narrativa tão instigante quanto qualquer gol marcado nos minutos finais de uma partida. Entre torcedores, jornalistas e comentaristas, a confirmação dos pontos para o Paysandu acendeu debates fervorosos sobre justiça e merecimento dentro do futebol brasileiro. Alguns argumentam que a decisão é justa, reconhecendo irregularidades cometidas por rivais, enquanto outros questionam a demora na resolução e os efeitos práticos sobre a competição, lembrando que jogos decididos nos tribunais nunca substituem a emoção de uma vitória em campo. O clima de suspense e rumor se intensifica à medida que cada programa esportivo, canal digital e rádio se debruça sobre entrevistas, análises e teorias sobre o impacto dessa medida na classificação final. Nas redes sociais, a tensão se mistura com celebração, com torcedores compartilhando simulações de tabela e prevendo confrontos decisivos que agora ganham nova dimensão, levando em consideração os 3 pontos a mais do Papão. O efeito psicológico sobre atletas, comissão técnica e dirigentes também não pode ser subestimado, porque o futebol, mais do que qualquer outra coisa, é movimento, emoção e reação, e uma decisão como essa altera dramaticamente os rumos de uma temporada inteira, tornando cada partida futura ainda mais imprevisível e eletrizante. O timing da decisão também é algo que merece destaque, porque chega em um momento crucial do campeonato, quando cada ponto tem potencial de definir vida ou morte na classificação. O Paysandu, que vinha acumulando esforços para subir na tabela, agora recebe um impulso inesperado, quase cinematográfico, capaz de transformar completamente a narrativa da temporada. Os bastidores da entidade que regula o futebol brasileiro mostraram-se minuciosos e estratégicos na análise do caso, revisando documentos, verificando denúncias e ponderando precedentes. Tudo isso enquanto a expectativa de clubes e torcedores atingia níveis elevados de ansiedade. A repercussão não se limita apenas à Série C. Especialistas e comentaristas de futebol em nível nacional começaram a discutir as implicações, e já se falam em impactos para regulamentos futuros.
em como garantir transparência e em como decisões jurídicas podem interferir diretamente na vida esportiva de clubes e atletas. O Paysandu, nesse cenário, se transforma em protagonista de uma história que parecia comum até poucos dias atrás, mas que agora se apresenta como uma narrativa cheia de suspense, emoção e estratégias que vão muito além do que acontece dentro das quatro linhas. O efeito imediato sobre a tabela da Série C é inegável. O Paysandu sobe várias posições, ganhando visibilidade e transformando cada confronto futuro em verdadeiro campo de batalha. Os concorrentes diretos, que até então acreditavam ter uma margem confortável, agora enfrentam pressão inesperada, e as simulações de classificação passam a ser revisadas incessantemente. Nos bastidores, técnicos estudam formas de neutralizar o ímpeto do Papão, enquanto jogadores procuram manter o foco, conscientes de que a motivação extra pode ser decisiva nos próximos jogos. A narrativa se completa com torcedores que, em alguns casos, nem acreditam no que está acontecendo, enquanto outros aproveitam para revitalizar tradições de festa e comemoração que movimentam cidades inteiras durante o campeonato. Essa combinação de impacto esportivo, repercussão mediática e engajamento popular transforma uma decisão administrativa em algo muito próximo de um fenômeno cultural, mostrando que o futebol brasileiro continua sendo terreno fértil para surpresas, dramas e histórias que capturam a imaginação de milhões de pessoas em todo o país, confirmando a importância de cada ponto na longa jornada de uma temporada. Entre especialistas, analistas e comentaristas, a confirmação dos 3 pontos para o Paysandu já é tratada como um caso paradigmático de como decisões judiciais podem transformar campeonatos. Alguns enfatizam a relevância de manter a integridade do esporte, lembrando que irregularidades precisam ser punidas, enquanto outros alertam para os desafios de lidar com precedentes, pois cada clube passará a observar com atenção casos semelhantes. O debate se intensifica em programas esportivos, onde a mistura de emoção, análise técnica e opinião pessoal gera discussões acaloradas sobre justiça, competitividade e os limites da intervenção administrativa no futebol. Enquanto isso, os torcedores do Papão continuam em festa, transformando cada postagem nas redes sociais em uma celebração coletiva, e criando um clima que mistura ansiedade com expectativa pelo que ainda está por vir. A série de reações reflete como o futebol não é apenas um jogo, mas um fenômeno social e emocional, capaz de mobilizar multidões e transformar simples decisões em verdadeiros eventos nacionais que repercutem em todas as esferas, do esporte à cultura popular, garantindo que a história do Paysandu nesta temporada já entre para os livros. O efeito da confirmação dos 3 pontos para o Paysandu já começa a ser sentido não apenas nas arquibancadas e nas redes sociais, mas também no planejamento estratégico de clubes rivais, que agora veem suas chances de classificação ameaçadas de maneira inesperada. Técnicos e preparadores físicos revisitam cronogramas de treinos, táticas de jogo e estratégias de confronto direto, conscientes de que cada partida futura ganhou uma nova dimensão de pressão psicológica e competitiva. Enquanto isso, jogadores do Papão respiram um clima de otimismo cauteloso, mesclando confiança e responsabilidade, sabendo que a oportunidade recebida administrativamente traz consigo a expectativa de corresponder dentro de campo. Torcedores, por sua vez, intensificam a mobilização em torno do clube, desde manifestações nas redes sociais até pequenas festas em bairros de Belém, transformando a decisão do STJD em um fenômeno que ultrapassa o âmbito esportivo, tornando-se cultural e social. A mídia local e nacional já se debruça sobre análises detalhadas, simulando tabelas e cenários possíveis, enquanto comentaristas de renome discutem não apenas o impacto imediato, mas também o precedente criado para futuras decisões, questionando se casos semelhantes poderão alterar o destino de outros clubes de forma comparável, gerando debates acalorados sobre justiça, ética e influência administrativa no futebol. A reação dos concorrentes diretos do Paysandu não demorou a surgir. Alguns dirigentes demonstraram indignação, alegando que a pontuação concedida altera artificialmente a dinâmica da competição, enquanto outros preferem adotar uma postura estratégica, ajustando elenco e esquema tático para enfrentar o Papão em sua nova posição na tabela. Esse cenário criou um ambiente de tensão intensa, onde cada jogo, treino e entrevista ganha conotação política e esportiva, e cada detalhe passa a ser analisado como potencial influência na classificação final. Além disso, a decisão provocou uma onda de especulações sobre futuros recursos, apelos e revisões, com clubes rivais estudando possíveis brechas jurídicas para questionar a aplicação da pontuação.
Nas redes sociais, a disputa entre torcedores se intensificou, com simulações de confrontos e cenários dramáticos sendo compartilhadas em tempo real, transformando a notícia em um verdadeiro espetáculo midiático. A repercussão nacional, ainda que centrada na Série C, mostra como decisões administrativas podem gerar ondas de impacto amplas, envolvendo desde atletas e técnicos até comentaristas, jornalistas e milhares de torcedores, consolidando a narrativa de que o Paysandu, de repente, se torna protagonista de uma temporada marcada por surpresas, emoção e imprevisibilidade extrema. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores, o clima é de intensa especulação. Com a tabela alterada, outros clubes que antes se sentiam confortáveis em suas posições agora precisam repensar prioridades, ajustar estratégias e lidar com o impacto psicológico nos jogadores. Há rumores de reuniões emergenciais em diretórios de times rivais, com técnicos estudando alternativas para neutralizar o avanço do Paysandu, enquanto analistas tentam projetar como a dinâmica do campeonato será afetada nos próximos confrontos. Com a repercussão ganhando escala nacional, especialistas discutem a importância do precedente criado, questionando se futuras decisões jurídicas poderão ser usadas como ferramenta estratégica por clubes que buscam vantagens similares. A mistura de emoção, expectativa e análise fria de tabelas cria um clima quase cinematográfico, em que cada partida futura se transforma em um capítulo decisivo de uma narrativa que começou com um simples ponto concedido pelo STJD. A pressão sobre atletas, técnicos e dirigentes se intensifica, enquanto torcedores do Papão celebram a oportunidade e aguardam que cada jogo seja uma afirmação de que merecem estar na posição que agora ocupam, reforçando a dimensão social e emocional do futebol em Belém e no Brasil. A repercussão midiática não se limita apenas aos canais especializados e rádios esportivos. Jornalistas e comentaristas nacionais começaram a tratar o caso do Paysandu como um fenômeno de grande relevância para o futebol brasileiro, discutindo implicações legais, éticas e esportivas de uma decisão administrativa que altera a história de uma competição em andamento. Programas esportivos estão se debruçando em análises detalhadas sobre como cada ponto conquistado judicialmente pode afetar confrontos decisivos, estratégias de times e desempenho psicológico de jogadores, gerando um ambiente de discussão intensa, comparações com casos anteriores e debates sobre integridade esportiva. A narrativa do Papão ganhou dimensão de suspense, emoção e imprevisibilidade, transformando cada jogo futuro em verdadeiro evento nacional. Além disso, torcedores de outros clubes observam atentamente o caso, avaliando possíveis repercussões para seus próprios times, enquanto especialistas jurídicos comentam sobre precedentes e riscos de contestações futuras. Assim, a simples decisão do STJD se transforma em uma história complexa, onde esporte, direito e emoção se entrelaçam, criando uma narrativa que se estende muito além de Belém e da Série C, alcançando torcedores em todo o país. O clima de burburinho não para de crescer nas redes sociais, onde hashtags comemorativas e discussões acaloradas dividem opiniões e alimentam a narrativa de suspense e expectativa. Torcedores do Papão se sentem vitoriosos, enquanto os rivais demonstram indignação e estudam possibilidades de contestação, e cada postagem nas redes se transforma em microevento de repercussão, onde simulações de tabela, análises de confrontos e memes se misturam. Refletindo a dimensão cultural do futebol no Brasil, jornalistas e influenciadores esportivos aproveitam a oportunidade para debater justiça, mérito e estratégia, explorando cada nuance do impacto da decisão do STJD sobre a Série C. Essa mistura de emoção, informação e opinião cria uma narrativa contínua, em que cada novo rumor, cada análise e cada reação de torcedor ou atleta se torna parte de um grande espetáculo midiático e esportivo, transformando a temporada do Paysandu em algo memorável. A expectativa é que cada jogo futuro seja analisado sob a ótica dessa reviravolta, tornando cada ponto disputado mais valioso, cada gol mais emocionante e cada vitória mais significativa, elevando o clima de tensão, drama e paixão em torno do Papão. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!